Um salve pra você, é sempre legal, como eu sempre digo, receber você por aqui para um papo pelo universo das humanas, pela cultura pop, e hoje nós vamos falar sobre uma série que acabou de ser lançada na Netflix, uma produção austríaca sobre um dos maiores pensadores da história. E eu não estou assim fazendo nenhum tipo de elogio à toa, porque a série é sobre Freud. Então, solta a vinheta. Então, chega mais. Como eu falei, o papo é sobre a série Freud e é uma produção muito legal, lembra muito a estética de séries como Penny Dreadful, até porque a proposta da série é trazer uma espécie de drama, uma espécie de suspense, a própria fotografia, assim, sabe, o ritmo da série lembra muito Penny Dreadful. Se você não conhece, é uma série de terror muito legal que eu recomendo. Então, esse primeiro comentário, assim, né, a estética da série Freud. A série tem 8 episódios, os episódios vão ali numa média de 50 minutos, 55 minutos. É importante que se diga que se trata de uma ficção. Eu tô tentando aqui não dar spoiler, saca? Só fazer uns comentários para instigar você a assistir a série. Mas enfim, se trata de uma ficção sobre o jovem Freud ali no final do século XIX, onde Freud ele tá ali como estudante de medicina, e enquanto estudante de medicina ele se mostra um cara muito fora do convencional, um cara que é polêmico por natureza. E só frisando, a série é fictícia. Assim, claro, existem alguns elementos que batem com a realidade, como por exemplo a questão da temporalidade. E nesse caso também o fato de Freud ele ter sido um jovem estudante de medicina interessado por neurologia principalmente e que despertava muita polêmica e que era meio que combatido pela comunidade científica, por alguns professores, enfim. Freud foi muito influenciado por um estudioso da área chamado Charcot, e também aparecem citações a Charcot ao longo da série. E Freud admirava muito porque justamente era um cara que pensava fora da caixa e que, de certa forma, desafiava os paradigmas da ciência até então. O Charcot, ele não associava necessariamente as patologias a questões puramente físicas. E isso, de certa forma, fascinou o jovem Freud. A série, ela traz isso. Como traz também a parceria de Freud com Joseph Breuer. É Breuer? Ou Breuer? Agora eu fiquei na dúvida. Joseph Breuer era o grande brother de Freud nessas peripécias pelo que viria a se tornar a psicanálise, porque você bem sabe que Freud é o pai da psicanálise. Mas a série, nessa primeira temporada pelo menos, ela traz o jovem Freud. Então tem essa parceria com Joseph Breuer, muito influenciado por Charcot, e Freud ele acaba se envolvendo com dois personagens importantíssimos, que é um oficial da guarda, digamos assim, da polícia, chamado Kiss, e com a Fleur Salomé. A princípio eu até achei que a Fleur Salomé fosse a Lu Salomé, que assim, foi uma mulher genial, uma intelectual de extrema vanguarda, feminista e, enfim, um gênio. E que foi assistente de Freud, era amiga de Freud e companheira dele no que diz respeito às atividades de pesquisa dele. Mas a Fleur Salomé, ela é uma espécie de médium, ela tem alguns poderes assim sobrenaturais e que dão à série assim um clima, como eu falei, um clima meio de suspense e terror. E é bem legal. Eu vi muita gente criticando a série porque ela poderia ser uma espécie de documentário da vida de Freud, mas ela se propõe a ser uma ficção e num lance, né, nesse mix de romance, drama, suspense e terror. Mas eu acredito que o fato da série trazer Freud e o fato dela trazer pontos que eu considero extremamente relevantes para despertar nas pessoas, né, a sensibilidade pela psicologia, pela psicanálise, na minha opinião, fazem com que a série ela aproxime o público do personagem, aproxime um público da psicologia psicanálise. Enfim, pareceu redundante, mas é isso. Uma das coisas mais legais que eu vi na série, e como eu falei, eu tô tentando fazer o vídeo sem spoiler. A gente tem um vídeo aqui, The Good Place e a Filosofia, onde eu joguei o alerta de spoiler, porque, enfim, a proposta do vídeo era essa. Mas a proposta desse vídeo é instigar você a dar uma sacada na série. Então, tô tentando fazer comentários meio que numa vibe de sinopse. Então, lá vai. O jovem Freud, ele acaba trazendo à tona conceitos que são extremamente importantes e que o público leigo vai poder
poder, de forma bem leve, ter contato, como inconsciente. A gente ouve falar de inconsciente, você já deve ter ouvido falar de inconsciente, mas o que é esse inconsciente? Abre a tela aí pra gente... Palavras do próprio Freud. O inconsciente é o círculo maior que abrange em si o círculo menor da consciência. Tudo que é consciente tem um estágio prévio inconsciente, enquanto o inconsciente pode permanecer nesse estágio e ainda assim reclamar o valor pleno de uma produção psíquica. Em outras palavras, o que Freud, até na série, o jovem Freud traz é que como se a nossa mente ela fosse um grande ambiente, um grande salão, e que a gente tem uma espécie de lanterna, e essa lanterna é o consciente. Então, tem muita coisa que fica em oculto, tem muita coisa que tá lá, que a gente nem sabe que tá, mas que acaba influenciando a nossa vida emocional, a nossa vida psíquica. Então, a série, ela bate muito nessa tecla do inconsciente, não poderia ser diferente, porque é uma série sobre Freud. A série também traz muito o tema da histeria, e Freud, ele evidentemente vai beber de uma fonte que é Hipócrates. Hipócrates, o grande pai da medicina, ele entendia que a histeria seria um distúrbio físico, um desequilíbrio físico, uma instabilidade física, que ao longo da história vai estar associado muito ao feminino, à questão do útero, e aí tem várias vertentes de análise sobre a histeria, mas Freud ele vai procurar visualizar a histeria não apenas como uma manifestação puramente física, mas como resultado de algo que está, de fato, guardado lá no inconsciente. E outra pauta que é recorrente ao longo da primeira temporada é a pauta da hipnose. Freud, ele inclusive, além de aprender a arte da hipnose com Breuer, com a própria Salomé e com uma outra personagem que vai trazer muitos problemas para ele, porque o Freud, o Kies e a Salomé, eles acabam se envolvendo numa investigação sobre assassinatos que estão rolando lá na Áustria, ali no final do século XIX. Então é bem interessante essa parte. Então o Freud ele vai desenvolvendo a hipnose, e a hipnose ela vai aparecendo de forma recorrente como uma ferramenta indispensável, digamos assim, para poder acessar esses arquivos que estão ali ocultos no inconsciente. Uma outra coisa que é bem interessante da série é que basicamente todos os personagens que de alguma forma têm ênfase, eles sofrem com algum tipo de problema psicológico, seja sonambulismo, trauma, estresse, enfim, todos eles têm algum tipo de problema, e se a gente fizer um paralelo entre a série e a realidade, a gente vai perceber que existe um recado que a série está dando, é de que nós temos problemas que precisam ser tratados e as pessoas que estão ao nosso redor também têm problemas e que muitas vezes elas não estão conscientes, assim como nós nunca estamos plenamente conscientes dos nossos problemas. Sobre a vida particular do Freud, a coisa de que ele recorria muito a ilícitos, assim, uma coisa habitual do Freud usar ilícitos, se é que você me entende, e essa pegada da psicanálise que está surgindo com uma base, com um viés muito sexual. Assim, o Freud, ele de fato, ele vai construindo o seu pensamento, a sua teoria, a sua pesquisa, muito dialogando recorrentemente com a questão da libido, com a questão da sexualidade, das interdições, da civilização, daquilo que fica reprimido e que faz com que as pessoas adoeçam. Então, assim, a série é incrível. Eu procurei dosar os comentários de forma que não comprometesse e não quebrasse o suspense que já é natural da série para instigar você a assistir. Então, vale muito a pena, eu recomendo. Sempre que aparecer uma série legal, vou chegar aqui, vou gravar um vídeo e vou fazer as recomendações. Séries que já estão aí disponíveis também. Na medida do possível, a gente vai fazendo esses links com a filosofia. E, enfim, fica aí a dica. E se você também tem sugestão de série ou tem alguma dúvida ou quer compartilhar alguma coisa que você já viu na série, fica à vontade para colocar aqui nos comentários. Compartilha esse conteúdo com a galera, chama a galera para assistir a série. É bem divertido assistir série acompanhado, né? Chamar os amigos, enfim, é massa. E eu espero que você tenha curtido, espero também que você possa dar uma sacada nos outros vídeos que a gente tem aqui disponíveis. E é isso, um grande abraço e até a próxima.